Amanda Viana por aqui, chegando no Planeta Futebol Feminino para falar sobre seleção dos Estados Unidos. Você já sabe, quando a gente fala de futebol estadunidense aqui, é um conteúdo na cara do gol, que é o projeto do PFF especializado em futebol estadunidense. A gente fala muito sobre seleção dos Estados Unidos e NWSL. Agora, eu estou aí nesse projeto com a Letícia Lázaro. A gente tem trazido muitas lives aqui no nosso YouTube para falar sobre NWSL e venho nessa data FIFA com esses conteúdos sobre seleção dos Estados Unidos. Então, acompanhem aí a gente, porque teremos muito neste ano de 2025, seleção estadunidense e NWSL aqui no PFF. Neste vídeo de hoje, eu vou fazer uma análise de uma entrevista que a Emma Hayes deu para a CBS Sports. E essa entrevista, para mim, ela resume o contexto vivido pela equipe estadunidense nestes últimos meses, né? Qual é o objetivo que a Emma Hayes tem traçado para a equipe, para olhar para o lado coletivo, os testes que ela tem feito. Então, vou analisar essa entrevista e a gente vai ter uma noção maior de como está a seleção atual campeã olímpica. E os Estados Unidos vão jogar contra a seleção brasileira nessa data FIFA, então por isso que estou trazendo também esse conteúdo especial. Próximo sábado, dia 5 de abril, é o primeiro jogo e na próxima terça-feira, dia 8 de abril, será a segunda partida. Antes de começar, ainda não é inscrito aqui no canal do PFF? Inscreva-se, deixa o like, o joinha, vai nos ajudar demais a impulsionar os nossos conteúdos aqui no YouTube e também considere se tornar um membro do canal do Planeta Futebol Feminino. Botãozinho Seja Membro aqui, lá você encontra todas as informações do nosso plano de assinaturas. Então vamos lá. Essa data FIFA de abril, muito importante, tanto para a seleção brasileira, né, que terá os seus primeiros jogos no ano de 2025, quanto para a seleção dos Estados Unidos, que já entrou em campo neste ano. She Believes Cup, a seleção estadunidense venceu a Colômbia, venceu a Austrália, mas perdeu para o Japão. A primeira derrota da Emma Hayes sob o comando da equipe. E ali, claro, né, uma derrota que gerou um desconforto. Então é uma data FIFA para a seleção estadunidense tentar voltar a vencer. Rola, claro, uma pressãozinha aí e tem um contexto todo especial por causa de algumas ausências importantes de jogadoras. Aquela equipe olímpica que ganhou a medalha de ouro lá em Paris, teve ali seu elenco principal formado por Alyssa Neher, por Naomi Girma, por Rose Lavelle, por Sophia Smith, que agora é Wilson, Mallory Swanson. E essas atletas que eu citei, elas estão indisponíveis hoje para Emma Hayes. Cada uma delas com um motivo, né? A Alyssa Neher aposentou a goleira. Na zaga, a Naomi Girma e a Tierna Davidson estão lesionadas. A Girma com um problema na panturrilha. A Davidson acabou de romper o ligamento cruzado anterior do joelho. No meio-campo, a Rose Lavelle com um problema de tornozelo. No ataque, Sophia Wilson está grávida. Mallory Swanson, afastada por motivos pessoais, né? Ainda não se apresentou nem à seleção, nem ao seu clube Chicago Stars neste ano de 2025. Aline Biendolo, outro nome também deste ataque, está com uma lesão muscular. Então a Emma Hayes aí precisando caminhar por esse cenário de muitos desfalques. E o que ela tem feito nesses últimos meses? Ela tem ampliado o leque de observações. Observado jogadoras que ainda não tiveram muitos minutos com a seleção, observado atletas jovens vindas ali da seleção sub-20, ou jogadoras que não têm idade mais de sub-20, mas não tiveram experiência na seleção principal. E um desejo da Emma Hayes, que foi atendido em janeiro pela Federação Estadunidense, foi a reativação da seleção sub-23. E a Emma Hayes pontuou a importância da seleção sub-23 por ser uma seleção de transição, uma seleção que vai dar a oportunidade para atletas que não têm mais idade de sub-20, por exemplo, mas ainda não estão prontas para figurar de forma cativa ou de forma frequente na seleção principal, jogadoras que têm potencial para chegar numa Copa do Mundo, para chegar na Copa de 2027, por exemplo, mas que ainda não estão nesse estágio de figurar na seleção principal. Então a Emma Hayes quer ter essa seleção de transição e tá rolando um intercâmbio muito grande desde o mês de janeiro. A equipe sub-23 ficou reunida junto com a principal em janeiro e em fevereiro. Nessa data FIFA de abril, elas se separam, cada uma treina num canto, mas a Emma Hayes supervisionando todo o programa.
Eu fiz essa introdução aqui porque eu acho que esses pontos são importantes para que a gente possa entender um pouco também as respostas que a Emma Hayes deu nessa entrevista para a CBS Sports. São 3 perguntas, né? 3 respostas. Vou trazer cada uma delas aqui. Infelizmente, não posso trazer o vídeo original por causa dos direitos autorais, mas eu transcrevi as respostas e trouxe aqui. Então, bora analisar, porque tem muita coisa para a gente poder observar. Na primeira pergunta que foi feita, a entrevistadora gostaria de saber da Emma Hayes qual o momento certo para saber que uma jogadora da equipe sub-23 está pronta para dar o salto para a equipe principal. Vamos ver o que a Emma Hayes falou. Eu acho que vai ficar mais fácil, especialmente nas próximas 3 datas FIFA, porque eu quero chegar ao final de junho tendo uma noção muito forte do grupo central de atletas que farão parte da construção para a Copa do Mundo de 2027. Mas também sei que precisamos ter alguma consistência nos relacionamentos e conexões em campo. E estamos tendo que abrir mão disso agora, enquanto ainda estamos avaliando as jogadoras em um nível individual. Eu acho que dentro da seleção sub-23, jogadoras que sentimos que ainda não estão prontas agora, mas que podem estar prontas para a Copa do Mundo, elas têm oportunidades de progredir sem o foco sobre elas, sem que as expectativas sejam altíssimas. E a partir daí, essas performances, juntamente com as performances em seus clubes, nos darão um indicador de quais daquele grupo estão prontas para progredir para a seleção principal. Estamos investindo bastante em um programa, que é a Seleção Sub-23, que esteve ausente por um período de tempo. Uma resposta interessante, né? Cheia de camadas da Emma Hayes. E vamos começar com o fato de que ela fala que quer ter ali um grupo central mais definido daqui a 3 datas FIFA, por volta do mês de junho. O que vai acontecer nesse período do ano, né? No meio do ano? O torneio da CONCACAF. Nós vivemos o ano de 2025, que é um ano de torneios continentais. Copa América, Eurocopa e torneio da CONCACAF. No torneio da CONCACAF, a seleção estadunidense ficará reunida por mais de um mês. Então é um período de ouro para que você consiga trabalhar ali os relacionamentos entre as jogadoras, o entrosamento, as conexões dentro de campo, que a Emma Hayes destacou, que estão ficando de lado, né? Ela está tendo que deixar esse ponto que ela considera muito importante de lado por causa das observações que ela tem feito nestes últimos meses. Então, é aquilo, você cede de um lado, né, um cobertor curto, para que ela possa fazer observações, para que ela possa testar atletas, ver se essas atletas estão prontas, qual o nível aí de momento dessas jogadoras, se elas estão prontas para a seleção principal ou não. Ela está tendo que deixar de lado, nesses últimos meses, o lado de o entrosamento, né, a questão aí das conexões dentro de campo, mas ela vai focar nisso a partir do meio do ano. E aí, ela fala na reta final da sua resposta sobre a questão da seleção sub-23 e toca nesse ponto de que as atletas na seleção sub-23, que é uma seleção de transição, elas têm a oportunidade de serem observadas, de estarem ali num coletivo que foca para lapidar fundamentos, foca na parte tática também, sem o foco, sem o holofote, vamos colocar assim, né? Sem aquela pressão que a seleção principal tem, sem aquela pressão que a seleção principal exige. Então, para que essas atletas possam ter um tempo maior, para que haja uma paciência maior com esse desenvolvimento delas. E isso, né, na introdução que eu fiz desse retorno da seleção sub-23, este é o grande ponto, dar mais oportunidade, trabalhar ali de forma mais paciente com as jogadoras para ver se elas estão no estágio de já darem esse salto para a seleção principal ou se elas precisam ficar um pouquinho mais de tempo com a sub-23. Então, acho que esse é o cerne dessa resposta da Emma Hayes, que dá para a gente entender, né? Dá para a gente pegar esse contexto mesmo que a sua equipe vive neste abril de 2025. Vamos agora para a segunda resposta da Emma Hayes. Ela foi perguntada sobre a questão da profundidade de elenco. A entrevistadora da CBS Sports trouxe o fato dela estar fazendo muitos testes para a função de goleira.
já que, óbvio, a Alyssa Neher se aposentou, então é uma posição que está mais aberta. Jane Campbell é a que tem mais experiência, mas Mandy McGlynn vem ganhando oportunidade. Nesta data FIFA agora, Fallon Tullis-Joyce ganhando chance também. E o que a entrevistadora perguntou para Emma Hayes foi, além do setor do gol, quais outras posições você está focando aí para aumentar a profundidade de peças observadas? Vamos ver o que a Emma Hayes respondeu? A treinadora falou assim: acho que é justo dizer que estaremos buscando maior profundidade em ambas as laterais. Acho que, sem dúvida, com Naomi Girma indisponível, isso nos permitiu olhar para algumas outras jogadoras na zaga. Então eu sinto que temos uma real noção da profundidade entre as zagueiras. No meio-campo, temos muitas jovens, por exemplo, com Lily Johannes, 17 anos, Claire Hutton, 19 anos, Corbin Albert, 21 anos, mas queremos investir nosso tempo no desenvolvimento delas. Temos também Jaden Shaw, com 20 anos, bem como Olivia Moultrie, 19 anos, que estará fora desse grupo. A Moultrie aqui, ela foi convocada para a seleção sub-23, só um parênteses. Continuando, temos uma fartura de jogadoras jovens. Mas a realidade é que assumi um programa que tinha muitas jogadoras com um número alto de convocações e muitas jogadoras que estavam abaixo de 10, 15 convocações. Então temos que construir essa experiência neste período para garantir que tenhamos mais profundidade com essas chamadas na seleção principal e também na seleção sub-23. Mais uma resposta muito interessante da Emma Hayes, e eu vou começar com a reta final dessa fala dela, porque fica evidente que ela encontrou um grupo desequilibrado em termos de experiência. Ela tem muitas atletas que são frequentes na seleção estadunidense, que tem muitas convocações, que tem muitas partidas jogadas, mas ela também tem um número alto de atletas que tem pouca experiência internacional, que tem poucas chamadas, né, com a seleção dos Estados Unidos, poucos jogos disputados com a seleção. Dessa forma, o que ela está querendo nesse momento? Tentar equilibrar um pouco esse número, tentar dar mais cancha, mais vivência de jogo para essas atletas que não tiveram tantas oportunidades assim. Isso é importante, né, para que você tenha um grupo mais homogêneo nos momentos decisivos. E outras partes importantes dessa resposta, aí a gente volta para a questão da profundidade. Ela destaca a necessidade de observar mais atletas nas laterais. E realmente é um setor que mundialmente é mais difícil de achar jogadoras, né? Encontrar laterais. Hoje, a seleção dos Estados Unidos tem a Emily Fox como uma titular absoluta na direita. Na esquerda, a titular costumeira vinha sendo a Jenna Nice-Wonger. Ela acabou não sendo convocada para essa data FIFA, então a outra peça mais frequente, a super experiente Crystal Dunn. O que a Emma Hayes fez na lista da data FIFA para os jogos contra o Brasil? Ela convocou Avery Peterson, lateral direita do Houston Dash, pela primeira vez, e a substituta da Tierna Davidson, a zagueira lesionada, que eu destaquei que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, é Gisele Thompson, que é uma lateral. A Gisele Thompson, irmã de Alyssa Thompson, também jogadora do Angel City, ela pode atuar nas duas laterais, jogadora que disputou o Mundial Sub-20 com a seleção estadunidense. Então a Emma Hayes está realmente ampliando as suas observações para a lateral. Acho que vale ponderar aqui também que a Emily Sams, zagueira, pode atuar também na lateral direita. Ela vem jogando assim pelo Orlando Pride. E a Emily Sonnett, outra zagueira, também é muito versátil. A Sonnett, extremamente experiente, pode jogar em todas as posições da zaga. Então acho que vai ser um setor aqui que a gente vai ver um número maior de mudanças nessa data FIFA contra o Brasil. E a Emma Hayes fala da zaga, que diferentemente da lateral, na zaga, essas observações já estavam sendo feitas. Por quê? Porque ela não tinha a Naomi Girma, que é a zagueira titularíssima dela, porque já estava lesionada. Então, a lesão da Naomi Girma abriu a possibilidade dela olhar outras zagueiras, e um exemplo aqui é Tara Miquion, 25 anos, zagueira que tem se destacado muito nos últimos anos lá no Washington Spirit. Esperei aqui para pontuar na reta final da análise dessa resposta o meio-campo, porque acho que o meio-campo é um dos setores mais intrigantes da seleção dos Estados Unidos. Antes mesmo da Emma Hayes assumir a equipe,
já era um setor com alguns problemas. A gente viu isso na Copa do Mundo de 2023, né? Tava faltando conexão entre os setores na equipe dos Estados Unidos, que era treinada pelo Vlatko Andonovski. Essas dificuldades permaneceram com a saída do Andonovski e a presença da treinadora interina Twyla Kilgore, e a Emma Hayes assume o time em junho de 2024, de forma definitiva. Na Olimpíada, ela fez ali uma estratégia para ter o seu 11 titular sempre disponível na maior parte dos jogos. Então, o que a gente viu de meio campo dos Estados Unidos foi a trinca Sam Coffey, Lindsey Horan, né, no caso, e Rose Lavelle. A Rose Lavelle está indisponível nesses últimos meses, e o que a Emma Hayes tem feito? Ela tem rotacionado, ela tem observado novas jogadoras, e são jogadoras jovens, porque essa leva de meio-campistas dos Estados Unidos é uma leva de atletas muito novas, atletas que vêm de seleção sub-17, de seleção sub-20, que foram calouras no último ano na NWSL, que se destacaram muito pelos seus clubes e trazem um frescor para a seleção. Algumas dessas peças eu já acho que estão mais prontas para o nível, para ficar com a seleção principal mesmo, que é o caso da Lily Johannes, que escolheu jogar pelos Estados Unidos. Ela tinha a opção de jogar pela seleção da Holanda, né, dos Países Baixos, optou pela seleção estadunidense no ano passado e vem recebendo essas chamadas. A Claire Hutton foi chamada pela primeira vez, meio-campista do Casey Current, foi chamada pela primeira vez na data FIFA da She Believes Cup, se destacou. A Jaden Shaw é uma atleta que está aí com a confiança da Emma Hayes desde o período olímpico, e todas essas jogadoras são muito jovens. Então faz parte a oscilação, faz parte o fato delas terem pouca experiência em cenário internacional. E acho que a parte mais importante dessa fala sobre o meio-campo da Emma Hayes é que ela destaca: eu quero dar tempo, investir tempo no desenvolvimento dessas atletas. Então, é fundamental que ela observe o comportamento dessas jogadoras dentro de campo para realmente ver quais delas estão prontas para esse desenvolvimento na seleção principal e quais ainda não estão prontas, que aí podem ficar com a seleção sub-23 para ter um pouco mais de paciência, menos pressão para evoluir nos fundamentos. Então, mais uma resposta da Emma Hayes que mostra aí esse contexto de muitas observações, de testes para ali no futuro próximo, no meio deste ano de 2025, ela ter um grupo um pouco mais definido das atletas que ela realmente acha que estão prontas para chegar na Copa do Mundo de 2027 com a seleção estadunidense. Vamos agora para a última resposta da Emma Hayes, que foi uma pergunta para ela trazer aí quais são os fatores inegociáveis para ela, o que ela vai cobrar deste grupo na data FIFA contra o Brasil. Vamos ver o que a treinadora respondeu. Acho que uma das coisas que acontecerão nesta semana são os lembretes de quais são os padrões exigidos para vestir a camisa desta seleção. Sempre que defendemos este escudo, existem coisas absolutamente inegociáveis, independente do placar. Algumas dessas coisas podem ser simples, como se posicionar rapidamente, certificar de que você sabe as suas funções nas duas fases do jogo, focar no reinício das jogadas e tempos. Eu vou concentrar a minha atenção nos detalhes para garantir, por exemplo, que se tiver uma cobrança de falta na área central, se alguma bola for desviada para a trave e gerar rebote, se a jogadora estiver na segunda fase ou na terceira fase, em termos de posicionamento, que essa atleta saiba quais são as suas responsabilidades em cada situação. Então eu vou elevar um pouco o nível para assegurar que tenhamos aprendido com o jogo contra o Japão e assim deixarmos para trás o que não vale a pena ser levado para uma disputa que, francamente, será um jogo de preciosidades contra o Brasil. Um jogo de reinícios, trocas de posses. Então temos que ter certeza de que estamos fisicamente em um bom nível para competir com o Brasil, além de garantir que atingiremos as expectativas que estabeleci para a equipe jogando na nossa casa. Mais uma resposta interessante, né, da Emma Hayes. Na reta final, ela destaca a importância de jogar em casa e também atingir ali essa excelência que ela está pedindo para suas jogadoras, e destacou diversos fatores que para ela são inegociáveis. Eu sinto aqui que
O foco da Emma Hayes é justamente em postura dentro de campo e concentração dentro de campo. Ela sabe que a sua equipe vai oscilar, porque ela não tem um elenco definido. Por tudo isso que a gente debateu aqui nestes últimos pontos, né? Por uma situação de muitos setores mexidos, de muitas observações. Então ela sabe que o seu time vai oscilar. Mas o que ela quer de cada jogador? Concentração dentro dos 90 minutos para o que cada lance, cada situação dentro do jogo vai pedir, a postura dentro de campo, de saber que você está defendendo a seleção dos Estados Unidos. Então são pontos básicos aí que ela pontuou e achei interessante que ela chamou o confronto contra o Brasil de um jogo de preciosidades, né? E ela destaca o fato de que para ela o lado físico pode definir esse confronto. Ela quer que a sua equipe esteja fisicamente à altura da seleção brasileira, porque sabe, muita intensidade dentro de campo, muita transição, né? Muita velocidade, porque isso faz parte também do estilo de jogo da nossa seleção, treinada pelo Arthur Elias. E para a gente fechar essa análise, ela pontua o jogo contra o Japão pela She Believes Cup, que marcou a sua primeira derrota sob o comando dos Estados Unidos. Então, ter a autocrítica, né? Analisar o que deu de errado naquela partida, descartar o que não vale levar para frente, mas levar para o jogo do Brasil as lições, o que o time tirou de lição daquele confronto contra o Japão. Aqui eu vou fazer uma pequena observação para a gente trazer alguns pontos que a seleção estadunidense teve de dificuldade contra o Japão. Saída de bola quando pressionada, o time teve muitos problemas para levar a bola do campo de defesa para o campo de ataque e sair da pressão da equipe japonesa. O meio-campo, o Japão conseguiu controlar o meio por uma maior parte do jogo, especialmente no segundo tempo. Então, a seleção estadunidense não conseguiu dar ritmo, não conseguiu ligar as suas jogadas como gostaria. No setor de ataque, aproveitar as oportunidades, finalizar melhor. Na fase sem a bola, conseguir uma pressão mais coordenada na saída de bola do adversário e focar nos lados do campo, né? Estados Unidos sofreu muito contra o Japão nos lados e, além disso, a seleção estadunidense sofreu com a falta de atenção. Um dos gols aconteceu em uma cobrança de lateral. E a gente sabe, né, que cobrança de lateral é um momento que você tem que ter muita atenção, porque o jogo tá parado ali. Então, a Emma Hayes destacou alguns desses pontos lá em fevereiro, depois da partida contra o Japão. Achei interessante trazer aqui para a gente ter uma noção completa do que a treinadora deseja. Bom, pessoal, chegando ao fim dessa análise, né, da entrevista da Emma Hayes para a CBS Sports, que é uma entrevista que pode nos dar um contexto, né, podemos entender agora o momento vivido pela equipe dos Estados Unidos, as observações, a transição, esse fato da seleção sub-23, dos muitos desfalques, do desejo de ter uma equipe, um coletivo mais formado ali no meio do ano, no momento do torneio da CONCACAF. Então, trouxe aí para vocês. Eu queria deixar como lembrete, assistam o conteúdo que o PFF trouxe aqui no YouTube do Cara a Cara. Eu, Rafael Alves, Thaís Viviane, fizemos um cara a cara entre Brasil e Estados Unidos. Vou deixar aqui no card de informações para vocês acompanharem e também acompanhem os conteúdos do Na Cara do Gol. Vou ficando por aqui. Valeu!